10 principais descobertas arqueológicas raras envolvendo cavalos. É um eufemismo dizer que os cavalos influenciaram a história humana. Certos impérios não poderiam ter existido sem eles. Além desses animais emprestarem seu poder aos exércitos, ossos e arreios de cavalo têm outras histórias para contar. Alguns revelam os segredos dos primeiros criadores. Cavaleiros e veterinários fósseis e múmias fornecem uma visão sem precedentes sobre espécies extintas, características geológicas e biologia equina moderna. Mesmo a arte do cavalo às vezes pode adicionar detalhes históricos surpreendentes. 10 pistas do Planalto tibetano. Ossos de animais antigos podem fornecer uma espécie de relatório geográfico sobre a área em que foram encontrados. Nesse caso, um cavalo de 3 dedos acrescentou detalhes ao platô mais jovem e mais alto da Terra hoje. Sua elevação média é de cerca de 4.500 metros, 14.800 pés. Operating System. Estudiosos sempre discutiram sobre quando o chamado Planalto tibetano chegou a esse ponto e, mais especificamente, se a paisagem periódica mais alta ou mais baixa há cerca de 5 milhões de anos. Em 2012, um esqueleto de Planalto daquele período lançou luz sobre o assunto. O cavalo Zanda, Hipparion zandaense, parecia mais uma zebra minúscula com dedos triplos do que um puro sangue. Seus pés, dentes e pernas longas indicavam um criature que pastava e corria pela pastagem aberta. Isso já sugeria que a área estava acima das linhas das árvores. Produtos químicos do esqueleto identificaram uma dieta semelhante à que os asnos selvagens desfrutam hoje no Planalto tibetano. Essas gramíneas são adaptadas ao tipo de frio característico de grandes alturas. Usando todas essas pistas, determinou-se que a bacia de Zanda já estava na elevação atual da região quando o cavalo morreu. 9 hiposandaus raros. Em 2018, um voluntário se ofereceu para ajudar nas escavações em um antigo marco. Enquanto cavava em uma vala no Specialty Romano Vindolanda em Northumberland, o voluntário encontrou algo extremamente escasso. Operating System. Hipopótamos foram as primeiras ferraduras romanas feitas de metal, destinadas a proteger os cascos. Eles eram um pouco mais elaborados do que os sapatos em forma de meia-lua de hoje. O que tornou o achado o sonho de um arqueólogo foi que o conjunto dos 4 hipopótamos estivesse completo e em excepcional estado de preservação. Mesmo as nervuras por baixo, para evitar que o criature perdesse a tração e derrapasse, ainda podiam ser vistas. Uma das sandálias apresentava uma fratura na linha do cabelo, o que poderia ser a resposta para o descarte de um conjunto perfeitamente bom. Talvez o proprietário tenha decidido jogar fora lote quando percebeu que um estava rachado. Forjados entre 140 e 180 DC, esses dispositivos de ferro foram encontrados em uma vala que tinha originalmente um nearby de lixo. Foi coberto com novas fundações de barro quando outro strong point foi construído, preservando os sapatos e inúmeros outros tesouros romanos. 8 Paz romano-alemã desconhecida. O Império Romano já reuniu vastos territórios, e uma dessas regiões tinha a Alemanha dos dias modernos. Operating System. Estudiosos sempre pensaram que os romanos restringiam o envolvimento com os locais a ataques militares ocasionais. A história conta que as coisas pioraram para ambos os lados depois de 9 DC, quando os alemães massacraram um exército romano muito maior na Batalha da Floresta de Teutoburgo em 2009. Um artefato foi descoberto que sugeria anos de interação pacífica. Tinha uma cabeça de cavalo dourada de 2.000 anos. Encontrada dentro de um poço no assentamento alemão Aldgirmes, a cabeça de 25 quilos, 55 lb, período. Um fragmento de uma estátua. A escultura intacta, a de um cavalo e do imperador romano Augusto, ficava no mercado da vila. Isso levou a uma análise mais detalhada de Aldgirmes, que revelou que os romanos viveram ao lado dos alemães. O Neighborhood não tinha quartéis militares para indicar uma ocupação forçada. Em vez disso, a cidade surpreendentemente avançada tinha casas romanas, cerâmicas, oficinas e um fórum, o mercado. 3 A Batalha de Teutoburgo pôs fim a muitos assentamentos alemães, incluindo o Aldgirmes. Em poucos anos, as tensões aumentaram e os romanos imaram o Aldgirmes totalmente. 7 Teuta Specimen. Operating System. Cavalos sobreviveram na América do Norte por milhões de anos. Cerca de 11.000 anos atrás, eles foram extintos.
Apenas vários milênios depois os primeiros cascos estréis pousaram novamente em solo norte-americano, quando os animais chegaram com os europeus. Uma coisa excepcionalmente rara de se encontrar em Utah são os restos de um cavalo dos grupos originais Risks de Tusks morrerem no continente. Em 2017, foi exato isso uma família encontrou em seu quintal, talvez devido à escassez e ao fato de a área costumava ser land de cultivo. Os restos foram considerados o esqueleto de uma vaca. No entanto, a criatura periodipena, do tamanho de um pônei Shetland. 4. Quando um especialista chegou, o criatura foi identificado como um cavalo da última idade do gelo havia se afogado e afundado no fundo de um lago. Lá, ele permaneceu inalterado por 16 mil anos. Determinar a causa da morte e o sexo pode ser impossível, mas ainda é considerado um espécime premiado. Um dia, a espécie pode até ser hidrificada. Operating System pesquisadores já sabem period velho, devido a uma artrite na coluna, e possivelmente tinha câncer, devido a um crescinho ósseo em uma perna. 6 cavalos do Ori próximo chegaram em segundo hoje, os selos recebem toda a glória. Supõe-se até as pessoas em Tasco Mundo os montaram primeiro. No entanto, um esqueleto encontrado em 2008 sugere a primeira cela no Ori próximo foi para burros. Quando o esqueleto foi descoberto, sua importância tornou-se a par e por os molares do burro tinham o mesmo tipo de dano. Os dos selos usam freios. No entanto, nenhuma investigação adicional foi conduzida sobre a possibilidade de esta possa ser a primeira evidência de passeios de burro na região. Em vez disso, os arqueólogos se concentraram na jornada e na morte do animal Aparem. O jovem criatura fazia parte de uma carna egípcia a caminho da antiga cidade-estado de Tel el-Safi. Na chegada, o burro foi sacrificado para abençoar a durabilidade de uma casa de tijolos erguida sobre ele. 5. Em 2018, os testículos dataram o burro por volta de 2700 AC. Isso provou às pessoas andeme de burro no Ori próximo por quase 1000 anos. Betes os selos chegassem à área. 5 primeiros deístas de selos. No início, os arqueólogos não conseguiram explicar o dei estranho. Redescoberto em 2018 os arquivos do Museu Nacional da Mongólia, o dei foi torto e ser na metade. A resposta só lhes ocorreu quando os arqueólogos locais com experiência na criação de selos tradicionais foram chão S, de pertencia a um selo havia sido sacrificado IRR ritual há mais de 3.000 anos. Pouco riscos de o criature ser morto, o dono teou aplainar o incisivo torto P diminuir a dor do criature. Por alguma razão, a operação foi abandonada e o selo encontrou o seu fim apesar da tentativa mal sucedida. Este é um dos primeiros casos registro-se de odontologia veterinária. Além disso, este é um primeiro olhar sobre a equitação mongol. Algo mudaria a história da Eurásia no século XIII e levaria o império de Genghis Khan ao poder. À medida o selo se torna mais importa SP a região, as habilidades incluíam a odontologia foi aperfeiçoadas para cuidar melhor dos animais. Operating System History Res duvidam o poderoso reino de Genghis Khan teria acontecido se não fosse pela equitação mongol. 4. Um potro extinto entre 30.000 e 40.000 anos atrás, um potro morreu em uma área da Sibéria moderna. O bebê de 2 meses morreu de uma forma misteriosa, deixou poucos danos ao corpo. Se ele se afogou ou morreu de uma doença, o minúsculo cadáver ficou preso no permafrost. Com o passar do ritmo, sua espécie, o selo Lena, extinguiu-se, junto com muitos outros animais da período do gelo. Em 2018, os cientistas estão escalando a cratera Batagaica de 100 metros de profundidade, 328 pés, quando encontra o potro. O criature é oficial o espécime mais bem preservado de um selo antigo. A múmia, media 98 centímetros, 39 polegadas, de altura no ombro, esta incrivelmente intacta. Tecidos moles, pele, cascos, pelos de rodas, narinas e a cauda sobrevive. Os selos selvagens ainda estão na região hoje, mas nenhum está geneticamente relacionado à espécie Lena, e com os cabalus lenensis de qual forma. P. Saber mais sobre o selo extinto. Teicles futuros examinarão a dieta do potro e a possível causa de morte. 3. Égua grávida pré-histórica. O Nearby da mina de Messel, na Alemanha, é conhecido por seus fósseis bem preservados. Em 2014, produziu o corpo de égua grávida morreu há cerca de 47 milhões de s. Ela em excelentes condições e revelou surpresa não time o potro quase a termo, mas a maneira como o time carrega.
Operating System Pesquise Res não exime encontrar semelhanças quase idênticas com as éguas modernas em seu sistema reprodutivo. Assim como hoje, o selo pré-histórico tinha parede uterina externa enrugada e um lígamo ecto útero à coluna vertebral. 8. Isso não parece ranho até se derem as diferenças físicas. A pena égua time quase tão GRI quanto um Fox Terrier e vinha de época evolutiva. Os selos ainda tinham 4 dedos nas patas dianteiras e 3 em cada na traseira. Apesar da égua antiga parecer muito diferente dos selos modernos, a descoberta mostrou alguns elenhos do sistema reprodutivo equino já existiam há milhões de s. 2. Botai Tamers. Poucas pessoas sabem como os estudiosos debatem o assunto de Emdun e com os primeiros selos. A Iad teoria apoia um povo da Idade do Bronze chamado Yamnaya. Também se presumiu que eles entregaram suas habilidades a um grupo de caçadores-coletores muito mais simples, os Botai do Cazaquistão, 3.700-3.100 AC. No entanto, novos testículos genéticos e restos de cavalos complicam esse quadro. Operating System. Primeiros sinais de domesticação de cavalos na Ásia vêm do Botai, incluindo vestígios de leite de égua dentro de um recipiente e um dente desgastado. Mesmo assim, os pesquisadores argumentaram que a cultura teve que aprender a equitação em outro lugar porque eles permaneceram caçadores-coletores muito depois de outros ao seu redor se tornarem agricultores. Em 2018, o DNA mostrou que os Botai não eram tão incapazes como se acreditava anteriormente. Já se sabia que eles eram uma cultura isolada, mas testículos em antigos indivíduos de Botai não mostraram nenhum DNA de Yamnaya. O povo Yamnaya tinha o hábito de espalhar seus qualities aonde quer que fossem. 9. A falta de herança Yamnaya na época em que os Botai já possuíam montarias sugere fortemente que eles domesticaram os cavalos primeiro. Testículos em cavalos Botai também não revelaram nenhuma ligação com animais modernos, mais evidências de que as duas culturas desenvolveram uma domesticação separada com diferentes raças de cavalos. Criadores antigos absolvidos. Os cavalos de hoje refletem muitas características influenciadas pelas decisões de criadores antigos. Um deles é o conjunto limitado de cromossomos e, todos os garanhões modernos compartilham um I semelhante, o que levou à crença de que os primeiros criadores usavam apenas alguns machos. Os cavaleiros modernos desaprovam essa má prática genética porque milênios de endogamia deixaram os cavalos com segmentos chamados de DNA prejudicial. Em 2016, restos de cavalos foram retirados de túmulos e locais citas onde centenas de animais foram enterrados ritualmente há milhares de anos. Os citas do Cazaquistão eram cavaleiros e guerreiros soberbos. Durante o 9º ao 1º século AC, quando 11 garanhões de uma tumba real foram analisados, nenhum era consanguíneo e não havia DNA prejudicial. Isso significava que os criadores antigos agiam com responsabilidade e usavam um número saudável de garanhões em vez de poucos. O estudo também descobriu que os citas permitiam que cavalos selvagens se cruzassem com seu rebanho. O acúmulo de genes prejudiciais e um número reduzido de machos aconteceu em algum momento durante os últimos 2000 anos, muito depois da existência dos criadores que foram culpados. Deixe seu like e se inscreva no canal.